A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta, desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião, sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Mando um abraço muito carinhoso, super especial a todos os trabalhadores, frequentadores da Associação Espírita Padre Antônio Vieira. Tive a oportunidade de fazer uma palestra na terça-feira e ontem, quarta-feira, também. E hoje vai fazer a minha querida irmã Isarrita, que está aqui ao meu lado. Lá, 3 palestras públicas por semana, né? Terça, quarta e quinta, com dirigentes e frequentadores diferentes. Então eu usei o tema da palestra sobre o carnaval, né? Porque está chegando, então eu acho que esse tema veio a calhar, que vem da frase carne nada vale, né? Então da carne o C-A-R, do nada N-A e do vale val, carnaval. Significa carne nada vale, é lícito enlouquecer. Porém, a doutrina espírita não criou regras de comportamentos, não está aqui proibindo a ninguém, apenas esclarecemos acerca dos processos obsessivos muito grandes no período do carnaval. Como disse o nosso querido Manuel Filomeno de Miranda, atrás do trem elétrico também vai quem já morreu, né? Mudando um pouco a letra, mas isso é um fato. E o Dr. Bezerra de Menezes tem uma equipe de socorristas que trabalham principalmente na cidade do Rio de Janeiro com os desencarnes, às vezes em massa, né? Acidentes automobilísticos, pessoas que desencarnam por overdoses, por excesso de bebida alcoólica, enfim. As trevas estão, né, com poder total, temos que tomar cuidado. Vá, assista, mas evite excesso de bebidas para ter um retorno tranquilo para as residências. Não é isso? Eu desejo a todos feliz carnaval. Meus queridos, vamos estudar o patriotismo de Jesus. Dúvidas? Entre em contato conosco ligando para Clube FM, que é 0 operadora 32. Seu WhatsApp 999327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675. O WhatsApp 9844949 novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Meu Deus, preciso de um ânimo consolador vigoroso que me preenche o ser e não me deixe abater frente às dificuldades. A falta de ânimo traz ideias destrutivas e leva-me ao cansaço, à desilusão e ao nada. Quando o ânimo chega, é como uma luz e um perfume que vem transportando o prazer de existir. A esperança, antes submissa e derrotada, reergue-se, rasgando os véus da prostração e da ignorância. Peço-te, Pai, que sustentes o meu otimismo nas lutas da vida e levantes o meu espírito, para manter boa e constante disposição. Vou ao máximo nas minhas capacidades. Reconheço desde agora que sou possuidora de uma força íntima, poderosa e o faço com sinceridade. Esforço-me na visão desta força e vou encontrando ânimo. Tu me fortaleces para me manter de cabeça levantada, olhando para o alto, esperançosa, alegre e comunicativa. Gratidão, Senhor.
Estamos apresentando o Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando do patriotismo de Jesus. No Templo de Jerusalém, Jesus dialogava desassombradamente com os fariseus, ou seja, doutores da lei, sacerdotes e saduceus. Estivera respondendo perguntas, esclarecendo dúvidas, sem cair nas armadilhas com que tentavam apanhá-lo em falta. Agora toma iniciativa e por sua vez indaga: que pensais vós do Cristo, de quem ele é filho? Mateus capítulo 22, versículos de 41 a 46, mesmo assunto também registrado por Marcos capítulo 12, versículos de 35 a 37, também por Lucas 20 e versículos de 41 a 44. Todo israelita sabia que o Cristo seria o Salvador que Deus prometera ao povo de Israel, e eles há muito tempo esperançosos aguardavam. Esse Salvador ungido, Messias, Cristo tão esperado, estava ali, bem diante deles. Era Jesus. E não sabiam que o Messias não seria um poder temporal, um rei da terra, mas um poder espiritual libertador. E nossos irmãos judeus até hoje estão aguardando a vinda do Messias, porque eles achavam que o Messias ia colocar o Império Romano sob seu domínio, ou seja, inverter apenas o papel de mandos, né? E não era nada disso. Aguardavam-no ansiosamente, mas pouco sabiam a seu respeito. Que aparência teria? Onde e quando surgiria? Esperavam reconhecê-lo por alguns sinais com que os profetas haviam anunciado? Miqueias, por exemplo, informava que o Messias nasceria da casa de Davi e seria da tribo de Judá. E nem todas as coisas também os profetas acertaram em cheio, né? Isaías mesmo disse que ele seria um homem muito feio, né? Está lá no Velho Testamento. E, no entanto, Jesus foi um dos homens mais lindos que passou pela terra. Prova real disso foi o retrato falado, feito por senador vitalício da época de Roma, Públio Lentulus Cornélios, que teve um encontro com Jesus na Galiléia em 33, e descreve a Tibério César, imperador da época, o retrato falado. Essa carta foi encontrada nos destroços do Duque de Cesadine, 700 anos após, e está no Museu de Roma. Então, não aconteceu o que disseram também, não? Ele seria um homem muito feio, horripilante, mas de uma bondade incomparável. Na bondade sim, mas na beleza física não, é raro. Por isso, quando Jesus perguntou: que pensais vós do Cristo, de quem ele é filho? Sem hesitar responderam: de Davi. Ao que Jesus voltou a indagar: como é que Davi, em espírito, lhe chama Senhor? Chamou mesmo? Sim, no Salmo 110, um dos poemas religiosos que os israelitas tinham para serem cantados, usados no culto público. Davi viveu mais de 1000 anos antes de Cristo. Este, o Cristo, ainda não viera à terra. Como pode Davi falar assim sobre o ungido de Deus? Foi um espírito, isto é, em estado de expansão perispiritual, transcendendo o corpo físico. Jesus começou a citar para que o ouviram o primeiro versículo desse salmo de Davi. Disse o Senhor ao meu Senhor. Temos aqui dois senhores. Um é Deus, Senhor maior, o único Criador, e o outro é o Cristo, Mestre espiritual de toda a nossa humanidade terrena. Que disse o Senhor Deus, o Cristo, nosso Mestre, e Davi registrou no seu lindo salmo: assenta-te à minha direita. A direita de Deus simboliza a situação de grande destaque e de merecimento espiritual. Quem pode ali assentar, se estabelecer? Quem faz o que é certo, correto, bem? Quem cumpre a santa vontade de Deus expressas nas leis universais do campo físico e do mundo moral. Então Jesus questionava, né, aos fariseus, aos doutores da época, e eles estavam ali tentando responder, mas ao mesmo tempo se enrolando. Jesus sempre a cumpria e cumpria sempre, podendo afirmar: não busco a minha vontade, sim a daquele que me enviou. João capítulo 5, versículo 30. Assenta-te à minha direita, convidou o Senhor Deus ao Cristo ungido, seu servo fidelíssimo. Permanece ao meu lado no cumprimento de minhas leis. Continua fazendo bem, agindo corretamente, até que eu ponha os teus inimigos. O Cristo ainda estava no plano espiritual, nem viera à terra e já tinha inimigos. Ele representa o bem,
Todos os que não querem o bem, mas o mal, são adversários. Então, nós temos adversário aqui enquanto encarnados e também desencarnados, pessoas que não comungam, às vezes, nas nossas ideias, né? Aqui, ou no mundo espiritual, a luz é rejeitada e combatida pelas trevas. Que vai Deus fazer com os inimigos do Cristo, os adversários do bem? Assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Escabelo é um pequeno banco para apoio dos pés, simbolicamente uma imagem de submissão ao domínio de outrem. Deus submeterá ao Cristo os que lhe são contrários. Um dia na terra o bem triunfará do mal. Isso é fato, né? As trevas jamais vencerão as luzes. E o planeta, que é de provas e expiações, passará a ser um mundo de regeneração. É o desígnio de Deus, o plano divino. Então, meus queridos, um dia nós chegaremos a essa condição de mundo regenerador. Então, através das reencarnações, das vidas sucessivas, qual recebendo conforme suas obras, os seres humanos irão evoluindo moralmente e acabarão por se renderem todos ao bem, que é o bom para todos, e se integrando, afinal, nas hostes do Cristo. Nós sabemos que fomos criados simples e ignorantes, mas que chegaremos a uma perfeição relativa, né? E nós mais chegaremos a espíritos puros. Mas isso vai depender de cada um de nós aproveitar a reencarnação, né? Então, a cada reencarnação a gente tem a oportunidade de evoluir, principalmente moralmente. Então, a gente entende que nós temos um grande trabalho a fazer a cada reencarnação. Primeiro, o trabalho de nos transformarmos em pessoas melhores, evoluir, que é fazendo a nossa reforma íntima. Então, como nós vamos fazer a reforma íntima? Nós vamos buscar o caminho traçado por Jesus, estudá-lo, interiorizar e para poder a gente colocar em prática. Aí esse é o trabalho que nós temos em relação ao espírito. Temos o trabalho em relação ao corpo, porque nós precisamos sobreviver, então temos que ter um trabalho. Todo trabalho é abençoado, seja qual for, do mais simples ao mais elevado. Porque para uma sociedade funcionar, ela precisa de um leque de profissões. Então, nenhuma profissão é menosprezada. Todas são oportunidade de crescimento espiritual. Dizem os espíritos que a gente tem mais ou menos 300 reencarnações já e ainda estamos engatinhando. Então, a gente entende que a cada reencarnação a gente vai ter uma profissão, vai ter uma oportunidade diferente de fazer o trabalho no bem. Então, o caminho para crescimento espiritual é esse aí, né? Aproveitar a reencarnação. Então, a gente vai lá ver na doutrina espírita o que nós temos que ter como trabalho na nossa reforma íntima. A gente sabe muito bem que é da importância de não ser egoísta, não ser orgulhoso. A gente tem que ter paciência, tolerância, indulgência, compaixão, saber perdoar, principalmente, como disse Jesus, os nossos inimigos. Isso é o que vai nos dar a possibilidade de trabalhar a nossa melhora espiritual, porque, como falou Pedrosa, nós já estamos no processo da regeneração, precisamos ter essa responsabilidade de não ficar parado no tempo, aproveitar a reencarnação. Todo minuto é a oportunidade de fazer o bem, de se transformar para pessoas melhores. Então a gente entende que quando a gente estuda o caminho traçado por Jesus, quando a gente faz o que estamos fazendo, estudando, nós estamos tendo a possibilidade do conhecimento para poder se transformar. Então entendemos muito bem, precisamos crescer espiritualmente. Esse é o trabalho que nós temos para o nosso espírito. E atrelado a isso, também, para o crescimento espiritual, está fazer um bem ao próximo. Por isso Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como eu me amo? Eu vou me amar no momento que eu começo a fazer a minha reforma íntima. E aí, quando eu conseguir me amar, eu estou amando o próximo. E no momento que eu amar o próximo e fizer todo o bem que eu puder, fazer a ele tudo aquilo que eu queria que fizessem a mim, eu vou estar amando a Deus, né? Em espírito, Davi tomou conhecimento desse programa divino
que prevê e provê pela lei de evolução o progresso intelecto-moral da humanidade, escrevendo então: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Depois de lhe haver relembrado o Salmo, Jesus aos seus ouvintes. É a lei da evolução, é a lei do progresso que ela nos empurra para frente. Então, ficou já bem claro para nós que nós vamos evoluir. Querendo ou não querendo, a gente acaba evoluindo, porque a providência divina nos dá um empurrãozinho. Então, as nossas dificuldades não são à toa, elas têm um objetivo, que é para nós refletirmos sobre o que nós devemos fazer. Depois de lhes haver relembrado o Salmo, Jesus indagou os seus ouvintes: se Davi, pois, lhe chama Senhor, ao Cristo, como é seu filho? E ninguém podia responder-lhe uma palavra, nem desde aquele dia ousou mais alguém interrogá-lo. Então, presos à errônea falsa ideia de que origem física seja o mesmo de origem especial, não souberam responder. E aí, a gente vai lembrar que tem a passagem da figueira seca, onde Jesus justamente amaldiçoa aquela figueira, porque é um simbolismo. Esse povo aqui, agora, está indagando Jesus, eles tiveram 1000 anos de conhecimento através dos profetas. Os enviados de Jesus falavam aquilo que Jesus queria que eles soubessem. Durante 1000 anos, eles receberam os ensinamentos, mas o amor, o bem ainda não tinha lhes tocado o coração. Eles estavam presos ao orgulho, né? Então, eles não entenderam que Jesus era o Messias prometido. Como falou o Pedrosa, eles esperavam um rei, um exército, para libertar o povo dos romanos. E Jesus veio para libertar o nosso espírito das trevas, chamar a atenção da necessidade de nós progredirmos espiritualmente. Por isso eles não entenderam Jesus, só falava de amor. Que amor é a tônica da nossa vida. É por amor que Deus olha por nós. É por amor que Jesus olha por nós. É por amor que os emissários de Deus chegam até nós, desde que nós saibamos retribuir esse amor em forma de reforma íntima, em forma de amor ao próximo. Nós receberemos a ajuda necessária para a gente progredir. Então, muitos ainda confundem filiação física com a do espírito. Mas com o espiritismo aprendemos que os pais não dão uma parcela da sua alma aos filhos, dão-lhes apenas a vida animal. É isso aí. Cada espírito ele é individual. Cada um tem o seu progresso a cumprir. Então, os nossos pais, eles nos deram genes para a formação física. Mas cada espírito ele tem uma trajetória. Por isso que cada um de nós está numa evolução. Então, a gente vai ver, às vezes, pais que são muito chamados até estúpidos por não é de estupidez, por não ter o conhecimento, e tem filhos brilhantes. E ao contrário, às vezes filhos brilhantes tiveram, né, esses pais obtusos. Então, aí isso fica bem comprovado que o que a contribuição que um pai e uma mãe vão dar é o corpo físico. Agora, o corpo espiritual, ele vai ser individual. Cada um está numa trajetória, cada um tem uma missão a cumprir, independente então do corpo. E antes se fazia essa confusão, e a gente sabe que não é assim. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Ele vem de Deus que o criou. Então os pais influem sim sobre o espírito dos seus filhos, pela educação, orientação moral, pelos exemplos, influência que podem e devem exercer para o bem. Os pais, eles vão contribuir para o crescimento espiritual do filho. O quê? Dando ensinamento, principalmente, como dizia o Chico, a importância de se apresentar nossos filhos a Deus. E aí não é só pelo que a gente fala, a gente tem que entender a importância do exemplo. Por isso que eu acho muito bacana quando alguém se responsabiliza de ser pai e mãe.
ele assume uma grande responsabilidade na espiritualidade. Porque ninguém nasce por um acaso numa família. A gente sabe que antes de reencarnar, há um encontro na espiritualidade, né, entre os pais, e para receber aquele reencarnante. Tem que ter aceitação dos pais, tem que ter aceitação do reencarnante. Então, quando os pais assumem a responsabilidade daquele reencarnante, ele tem a obrigação de ajudá-lo a crescer espiritualmente. E aí que a gente vê um pai responsável, uma mãe responsável, ele vai primar pela sua própria educação. Como que eu vou ensinar ao meu filho? Ah, você não deve furtar nada dos outros, mas o pai e a mãe furtam? Está ensinando. Tem um exemplo muito clássico, por exemplo. Você, pai, ensinar o seu filho a atravessar a rua. Aí você mostra o sinal dos carros, tem que estar vermelho, os carros têm que parar, tem que estar verde para você atravessar a rua. E aí você atravessa a rua. Aí você um dia, com muita pressa, esquece de tudo que ensinou, pega a mão do seu filho e vai saindo pelo meio dos carros. Você acha que ele vai esperar o sinal dos carros pararem, o sinal abrir para ele? Ele vai fazer a mesma coisa que você. Não ensine seu filho a mentir. Aí você mente na frente do filho. O que acontece? Então, é muito importante. Eu tenho uma história sobre mentira também interessante do Divaldo Pereira Franco. Divaldo Pereira Franco estava rodeado de crianças, aí tocaram lá a campainha, mandaram chamar o Divaldo, ele falou, fala que eu estou ocupado. Aí uma criancinha falou, tio Divaldo, você está mentindo, tio Divaldo. Ele ficou muito sem graça e falou, é uma mentirinha branca. Aí o menino falou, não sabia que mentira tinha cor. Criança presta muita atenção no que a gente fala, nos nossos gestos. Então vamos educar nossos filhos, como diz Emmanuel, rigorosos, mas amorosos, né? Nós não vamos gritar com os nossos filhos para eles serem futuros agressivos. Então isso é muito importante, a gente entendendo isso. Nossa responsabilidade é muito grande. Agora, para que a hereditariedade nossa é da física, mas muito importante o que nós vamos formar nos nossos filhos. Então nós vamos ter que dar educação, orientação moral, né? E sempre ajudá-los a entender a força do bem. Faça caridade desinteressada para os seus filhos e sentirem como que você deve exercer o amor. Eu tenho um exemplo. Desde menina, minha mãe, sempre com dificuldade, a gente era muito pobre, mas minha mãe ajudava muitas pessoas. Minha mãe ficava até tarde da noite fazendo bordados, né? Para ajudar ao meu pai, né? Para nós éramos 3. Então eu me lembro, a gente morava na vila, né? Todo mundo, né? Em condição igual na avenida. E aí um dia apareceu uma mocinha pedindo café da manhã. E a mamãe pegou, mandou ela comprar pão e passou a dar café da manhã. 3 dias depois, ela veio com mais 2, depois com mais 2. E aí, durante muito tempo, minha mãe, acho que mais ou menos 2 anos, depois nós mudamos dali. E as pessoas falavam, mãe Paula, se debochavam da minha mãe não deixou de continuar fazendo aquela caridade. Um dia, eu estava fazendo palestra, falando do óbolo da viúva, e me lembrei, assim, veio naquele momento, falei, minha mãe fez isso. Ela faz. Aí eu cheguei em casa e falei, mãe, como é que você fazia isso? Que a gente era pobre, como é que você conseguia ajudar aquelas crianças? Aí ela falou, aparecia mais uma costurinha aqui e ali, a mamãe se virava. Elas, amigas, quando alguma delas o marido perdia emprego, elas faziam compra na feira, uma massacre, entregava lá uma amiga dela, chamada Benita. Então, eu cresci, eu e minha irmã e meu irmão, vendo isso. Então, é importante você fazer a sua parte. Não precisa falar, vamos fazer caridade. Faça, que o seu filho está observando e vai ser um bem para ele. Muito bem explicado, Isa. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Uma noite de amor. Ela chegou radiante, com seus cabelos acinzentados e seu sorriso inconfundível. Era o noivado de sua filha. Mal colocou os pés no amplo salão, uma grande surpresa a deixou parada à porta. Ali estavam familiares, parentes distantes, amigos de anos de convivência. Todos de pé, aplaudindo-a e entoando o parabéns a você.
ela somente disse: "Mas a festa é da minha filha." Somente ela não sabia, porque a filha assim desejava homenagear sua mãe, ao mesmo tempo que selava um compromisso de amor assumido há 2 anos. Como aquele coração de 70 anos conseguiu segurar as lágrimas, abraçar as pessoas, falar de suas experiências, enquanto de forma concomitante participou das alegrias da filha, foi inacreditável. Emoções se sucediam a cada passo. Abraços saudosos, reencontros com companheiras de trabalho de longo tempo, amigas do ontem. E houve muitas declarações de amor. Quando se pensa que a magia abandonou os palcos do mundo, que o romantismo se foi, embrulhado num manto de saudade, sucederam-se os brindes da doçura desse nobre sentimento. Um sentimento surgido num momento profissional, alimentado no tempo, fortalecido na convivência, no conhecimento do outro. Frases de pura admiração, de bem-querer, brotaram dos lábios jovens. Declarações de amor dos que estabeleciam ali, na troca de alianças, o selar de algo que se solidificara na sequência dos meses. Gratidão de uma filha apaixonada pela mãe, louvando-lhe as qualidades. Palavras apaixonadas de um marido, afirmando da alegria pelos mais de 50 anos vividos ao lado de sua amada. Uma moça pela qual se apaixonou no primeiro olhar, enquanto transitava pela rua da cidade. Uma jovem que ele precisou descobrir onde morava. E para poder namorá-la, foi preciso conquistar primeiramente o futuro sogro. Sim, porque embora ela correspondesse de imediato àquele olhar, como num verdadeiro reencontro, ela lhe dissera: "Quero namorar com você, mas se meu pai não gostar de você..." E ele fez o que pôde para conquistar o coração daquele homem forte, de bigodes fartos e um vozeirão que quase assustava. Tudo por quê? Queria aquela jovem ao seu lado para o resto dos seus dias. Queria compartilhar sua vida, suas conquistas, amá-la, crescer com ela e ao lado dela. Tão grande foi esse amor que, encerrando sua fala de emoção, a pediu em casamento para a próxima reencarnação. E adivinhe, ela aceitou. Entre palmas, sorrisos e expressões de contentamento dos convidados, o casal dançou abraçado, apaixonado. Como é maravilhoso o amor! Nunca para de surpreender, de encantar e seduzir. Com sua sinfonia, familiares, amigos que se harmonizam aos seus compassos. Como é bom saber que existem casais que se amam, que estabelecem laços profundos de respeito, de carinho, no rolar dos anos. Porque amor de verdade é assim. Não acaba nunca. Somente se fortalece. Somente muda suas expressões, indo da ternura ao devotamento, das renúncias ao contentamento, de pequenas rusgas para um abraço de reconciliação. Amor, o sentimento que bem nos retrata como filhos do Pai Celeste. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, divino amigo, apóstolos, estamos, como sempre, com a dedicação e o trabalho que fazemos diariamente por mais de uma década, trabalhando em favor de nós mesmos, porque todas as vezes que falamos do seu evangelho de amor aos nossos irmãos, do outro lado dos microfones, os nossos ouvidos são os primeiros a escutar. E precisamos sempre desse banquete espiritual, Senhor, que é o alimento da alma imortal. Contamos sempre com o vosso auxílio, com a vossa proteção, para que permaneçamos mais tempo aqui, propagando o seu evangelho de amor e de luz. Muita paz. Minha querida irmã, suas despedidas. Boa noite, Pedrosa. Boa noite a todos os ouvintes. Mais uma vez, agradecemos essa oportunidade que nós estamos tendo aqui de divulgar o Evangelho de Jesus, pedindo a Ele muita paz para nós, para o Brasil e para o mundo. Até o próximo programa.
Boa noite para vocês, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude o irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.